Nossa Senhora das Graças, São José, Santa Clara de Assis, queridos irmãos, queridas irmãs, 19º domingo do tempo comum, primeiro dia do trido em honra a Santa Clara de Assis. Vou começar esta reflexão falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O que eu vou dizer? Vou dizer que Santa Clara faz parte da minha história vocacional. Por incrível que pareça, e acredito que vocês não sabem, porque os percalços, do caminho a gente acaba não contando quando a gente vem para a paróquia. Mas antes de ser enviado para o seminário, antes de voltar para a minha paróquia de origem, que é a Viana Sede, eu morei 8, 9 anos com a minha madrinha na paróquia vizinha, que tinha por título Santa Clara de Assis. A única paróquia da nossa arquidiocese com título dedicado a Santa Clara. Lá eu fiz primeira comunhão, crisma e fiz curso para coroinha. E foi lá que iniciou a minha história vocacional. Então Santa Clara de Assis tem parte na minha história vocacional. Por isso eu fico tão feliz de estar com vocês aqui neste dia, iniciando este trido em honra à nossa padroeira, que tem muita influência na minha caminhada vocacional, seja por parte dos freis capuchinhos, que conduziam a paróquia, seja por parte da minha madrinha, que sempre me influenciou a participar das coisas da comunidade. Então, que bom estarmos juntos celebrando este dia, este primeiro dia do trido, em honra a uma santa que faz parte também do meu caminhar. Ao olhar para Santa Clara, eu não sei vocês, mas eu tenho um sentimento muito terno, de muito carinho. E tem santo que a gente olha, que a gente fala assim, esse santo devia ser ríspido, coisa mais forte, assim, por exemplo, Santo Agostinho. Se a gente olhar para Santo Agostinho, a gente pensa o quê? Um homem acadêmico, não devia nem dar muita bola para a gente. Agora Santa Clara, quando eu olho para ela, e não somente para ela, mas para algumas outras santas mulheres, dá vontade de estar no colo, assim, pertinho, de abraçar, que parece aquela senhorinha que vem com aquela docilidade para cuidar de você, ou mãe, cuidado de mãe. Por isso, eu me sinto tão bem aqui na comunidade de vocês, já falei isso algumas vezes, torno a dizer, eu gosto de celebrar com vocês, vocês me lembram da minha história vocacional, me lembram das minhas origens, e de modo especial, por ter Santa Clara como padroeira. Então, inicio essa nossa reflexão fazendo memória disso, Santa Clara, que também interceda pela minha vocação, para que eu siga no rumo ministerial, mas que interceda por cada um de vocês, com este olhar terno, com esse jeitinho que eu imagino ser tão bondoso, para que vocês também, como família, sejam conduzidos até o céu para ver Jesus face a face. Agora vamos direto para a nossa reflexão propriamente dita. Eu vou parar de enrolar vocês. 19º domingo. Nós estamos acompanhando, nestes últimos domingos, que nós estamos fora do que nos é proposto pelo ano B. Eu acho que eu já falei aqui com vocês numa outra celebração, que no ano B nós refletimos o Evangelho de São Marcos, mas por ele ser muito curtinho, nós estamos refletindo nestes 5 domingos, os 2 passados, neste de hoje e os 2 seguintes, o Evangelho de São João a respeito do pão da vida, Jesus que se mostra a nós como o pão descido dos céus. Domingo retrasado, Jesus multiplica o pão, não porque a multidão pediu, mas porque ele viu necessidade na multidão. O que ele diz? Agora eu vou pegar vocês. Quem lembra o que Jesus diz a Filipe lá no Evangelho retrasado, de domingo retrasado? Vixe Maria. Isso. Olha, agora sim eu fiquei feliz. Filipe, como nós faremos para alimentar essa multidão? Isso porque a multidão nem tinha chegado ainda, estava vindo. Jesus olhou, perguntou a Filipe, como é que a gente vai fazer? E Filipe falou, nem 200 moedas de prata seriam suficiente para alimentar essa multidão que está chegando. Mas a multidão não pediu pão, mas Jesus sente compaixão da multidão que está chegando, porque os fita nos olhos, olhando-os, os fitou e viu a necessidade deles. Por isso Jesus pergunta a Filipe como que eles farão. E aí chega
um cesto de 5 pães e 2 peixinhos, e olhando para aquilo, eles se perguntam: mas o que é isto para tanta multidão? E aí Jesus multiplica, faz multiplicar daqueles 5 pães, daqueles 2 peixes, alimento para toda aquela multidão. Tudo bom? Para toda aquela multidão, e ainda sobram 12 cestos. No Evangelho de domingo passado, a coisa muda de configuração. Porque se no domingo retrasado Jesus multiplicou o pão e deu de comer sem a multidão pedir, domingo passado a multidão vai até Jesus. Quem lembra o que acontece? Agora peguei de novo. Domingo passado, Jesus não está mais no monte, ele atravessa o mar. Ele atravessou o mar, a multidão se encontra onde Jesus estava anteriormente e pergunta: cadê Jesus? E aí eles correm atrás de Jesus. O povo de Deus é sempre o povo de Deus. Eles foram atrás de Jesus. Seja no tempo de Jesus, seja hoje, o povo corre atrás de Jesus. E isso é bom, né? Mas a intenção do povo não era tão boa assim. Eles foram atrás de Jesus não porque Jesus estava pregando do reino dos céus, mas por causa do pão que eles tinham comido. Então Jesus tinha alimentado aquela multidão sem que a multidão houvesse pedido, e agora a multidão vai ao encontro de Jesus por causa do alimento que receberam, não pela palavra que escutaram. E aí Jesus fala no Evangelho de domingo passado: preocupai-vos com o alimento que não perece, que não passa. Se preocupem com isto, com o alimento que é para a vida toda, não esse alimento que passa, que perece. E aí ele dá uma paulada em cada um de nós também, porque quantas vezes nós vamos atrás dele, não pela palavra que ele nos anuncia, não pelo amor que ele tem para conosco, não pelo reino dos céus, mas por aquilo que nós queremos, com uma listinha, igual uma listinha de compras, né? Jesus, eu cheguei aqui até você, mas eu tenho isso aqui para pedir. Aí pediu tudo, tchau Jesus, obrigado, vou embora. Não é assim. Jesus no Evangelho passado, ele nos ensina a ter um olhar mais atento para as coisas que são eternas, para as coisas que não passam, e deixar de lado, claro, não totalmente, mas deixar, essas coisas que passam em menor relevância, porque aquilo que é eterno é que é de fato importante para a vida do ser humano. No Evangelho de hoje, na liturgia de hoje como um todo, nós seguimos a sequência de evangelhos a respeito do pão da vida. Então, um fato nós já sabemos: ele é o pão descido dos céus. Ele é o pão descido dos céus, ponto. Jesus é o pão verdadeiro, o alimento salutar que desce dos céus e dá de comer a cada um de nós. Mas a gente para e pensa, como o pessoal daquele tempo. Os judeus estavam murmurando porque Jesus dizia isso: eu sou o pão do céu. Mas como que ele é o pão do céu? Porque a gente já teve uma experiência de um pão descido dos céus, que foi o maná. Então os nossos pais já se saciaram de um pão que veio dos céus. Como pode ter outro? Ele é filho de José, é filho de Maria, a gente conhece ele mora aqui conosco. Como que ele desceu do céu? A gente viu esse menino crescer. Os judeus caíram na tentação de não reconhecer Jesus como sendo o único e verdadeiro Salvador, de não reconhecer Jesus como alimento salutar, de não reconhecer o Mestre como de fato o Messias. Como também nós caímos na tentação de às vezes não reconhecer Jesus. Ainda que nós, nos dias de hoje, comungantes, que fizemos catequeses, que temos um caminhar de fé mais apurado do que naquele tempo, não reconhecemos. E aí nos perguntamos: como pode ser pão? Como pode ser alimento descido dos céus? É meio ilógico, pensar isso. Que para nós deveria ser muito claro. Para nós deveria ser algo tão simples de se entender. E não é. Muita gente põe tanto empecilho, tanta coisa na frente dessa pequena compreensão, que acaba se esquecendo de quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele acaba se atropelando no caminhar de fé, comungando por comungar,
vindo à celebração por vir, participando da Santa Missa por participar, e somente isso. E aí nós caímos numa frieza espiritual terrível, porque nos esquecemos quem é Jesus. E assim como os judeus, a gente fica se perguntando, mas não é o filho do carpinteiro? Não é aquele que dividiu, né, que multiplicou o pão, que fez o milagre, mas mora aqui com a gente, como que desceu do céu? Voltemos um pouquinho. Jesus disse no Evangelho de domingo passado e no Evangelho de domingo retrasado que Ele é pão dos céus. Mas Ele não é um pão descido do céu que sacia uma vida qualquer. Não é. Ele não é alimento biológico para nós. Não é isso. Porque quando nós nascemos, e isso para todo ser vivo, nós necessitamos de alimento. Isso é fato. Então, um ser vivo, ele precisa de alimento. Um animalzinho lá precisa de alimento para se manter. Se você deixa o seu peixe lá sem comida, no dia seguinte ele vai estar igual procurando Nemo, boiando na bordinha do aquário. E aí não vai ter jeito, vai ter que jogar fora. Nós também, se passarmos fome, a gente vai definhando, porque o nosso corpo necessita de alimento. Mas esse alimento é biológico. Arroz, feijão, carne, é isso, para alimentar o nosso corpo físico, é isso que a gente precisa. Tem gente que se abstém da carne, fala que é vegano. Aí agora vou parafrasear o padre Budialas, eu não sei se isso funciona não. Pensa viver só de salada, se salada já é ruim comer junto com a comida, imagina só salada, não dá certo. Mas tem gente que faz a opção e consegue sobreviver, porque está mandando alimento, sustento para o seu corpo, e o seu corpo se mantém com aquilo, então está tudo bem. Mas não é desse alimento que nós estamos falando, já tem 3 domingos, não é deste alimento. A gente cai na tentação de olhar para a reflexão do pão da vida que São João nos apresenta e fazer uma leitura meramente humana, dizendo: Jesus partiu o pão, fez o milagre, dividiu o pão para aquela multidão toda, deu de comer, todos ficaram saciados. Encerramos aqui a reflexão. Não é isso que Jesus está falando. Houve este milagre também é importante, aconteceu, é um fato, mas não se limita a isto. Não é somente um alimento do corpo que Jesus está partilhando, que Jesus traz para nós, mas um alimento para uma vida que não é a nossa biológica, mas que nós recebemos no dia do nosso batismo. No dia que nós fomos batizados, nós recebemos uma vida diferente da que nós já tínhamos. Agora, uma vida em Cristo, uma vida que nos abre para um lado espiritual, porque antes nós estávamos fechados pelo pecado. Com o batismo se abre para nós uma vida em Cristo, uma vida em Deus. E como é vida, precisa de alimento. Se a vida biológica precisa do seu alimento, do seu arroz, da sua carne, ou somente da sua salada para se manter, a vida em Cristo também precisa de alimento. Porque se não tem alimento, ela definha. Vai definhando até que não existe. E é o que acontece com os judeus por murmurarem. Eles não têm vida espiritual, eles não alimentam a sua fé, eles não creem em Jesus. Então, se não crê, se não tem fé, se sua vida espiritual está definhada, não tem como reconhecer que Jesus é de fato Deus. Não tem como reconhecer que Jesus de fato é alimento. Pode até um comungante comungar, mas não fará diferença em sua vida se ele não crer que de fato a comunhão é Jesus. É preciso crer. É preciso acreditar que é Jesus. É preciso ter uma vida espiritual alimentada e saciada por Deus, para que Ele seja de fato o pão da vida, pão que nos sacia e pão que nos alimenta. Mas Jacó, eu venho na comunidade todo domingo, eu participo da Santa Missa. Quando eu não estou aqui na Santa Clara, eu vou na Santa Terezinha, ou na São Judas, ou na São João Batista, ou na Matriz. Eu procuro estar sempre em comunhão com Deus. Exteriormente, todos nós estamos bem, aparentemente. Mas e interiormente? O que você tem comungado? O que você tem comido?
Qual pão você tem partilhado, não somente consigo, mas com os seus dentro de casa? O que você tem feito para alimentar a sua vida espiritual, saciá-la, para que ela não definhe, mas para que ela tenha força? O que você tem ingerido? Quais são as coisas que você tem posto para dentro? Porque uma coisa é, se nós nos alimentamos de Deus, da sua palavra, do seu alimento, que é Ele mesmo que se dá a cada um de nós só temos como estar fortificados por Ele. Mas, se nos alimentamos com preguiça, com injúrias, com calúnias, com inveja, com fofoca, o que eu estou botando para dentro? A vida espiritual vai ficando de lado, vai ficando esquecida, vai ficando apagada, vai ficando rejeitada. E por nós mesmos que nos dizemos às vezes religiosos. E isso eu não estou me tirando do meio, não. Quantas vezes acordar às 5h30 da manhã é difícil para mim lá no seminário, para ir para a capela participar da Santa Missa? Às vezes vai o corpo, a alma fica dentro do quarto. Eu não sei, mas eu acho que vocês já passaram por isso também. Acordar cedo para ir rezar é complicado, é complicado. E aí a gente vai com esses gestozinhos pequenininhos, uma mentirinha ali. Ah, eu estou com uma dor de cabeça hoje, eu não vou na faculdade não. Seminarista é terrível também, gente. Seminarista é terrível. Ah, eu estou com uma preguicinha hoje que eu cheguei tarde da paróquia, segunda-feira, 5h30 da manhã, não vou sair do quarto não. Esse tempinho frio, então, gostosinho, vou ficar na coberta. E a gente vai colocando essas coisinhas, esses obstáculos, essas pequenas traves no nosso caminho espiritual, e a gente vai definhando espiritualmente, fazendo com que a nossa caminhada de fé se perca. E aí o alimento que deveria nos saciar, o alimento que deveria nos de fato trazer para mais próximos de Deus, não faz diferença, porque a gente não crê que de fato é Jesus. E aí essa frieza espiritual vai nos colocando numa atitude tão cômoda que a gente não quer sair dali. Eu não sei se vocês vão me acompanhar na imagem. É como se estivéssemos em um barco à vela e a gente começou muito bem a navegar, com oração, com fervor, com clamor e tudo mais, participando da missa ativamente, comungando bem, estando em estado de graça, vindo aqui com a família, participando mesmo. Então o vento está batendo na vela, está empurrando a gente para longe, e vamos embora. Só que a gente vai esfriando, vai falando assim, eu tenho um aniversário no domingo para ir, eu não vou. Eu tenho um casamento para ir, eu não vou. Eu vou deixando, vai esfriando, o vento para de soprar tanto na vela e o barco vai diminuindo a velocidade. Chega um tempo, e isso é um fato verídico também, né, na navegação, locais de calmaria total, que não tem vento. É a nossa vida espiritual. Chega um ponto da nossa vida que a gente não tem mais força, parece. Que a gente não reza mais como a gente rezava antes, a gente não participa mais como a gente participava antes. A gente chega na nossa cama de noite tão cansado que a gente não tem força nem para rezar uma Ave Maria antes de dormir. Aí sapecam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais ou menos ainda, que às vezes nem levanta a mão até na testa, e quer que Deus esteja presente em todos os dias de sua vida. Entende? Aquele povo que corre atrás de Jesus aqui no Evangelho de domingo passado quer Jesus porque viram que Jesus era capaz de alimentá-los. Aí nós, na nossa frieza espiritual, nos perguntamos, mas cadê Deus? Cadê esse Jesus que era capaz de multiplicar o pão e nos dar de comer? Por que ele agora não é por mim? É porque você não tem condições de recebê-lo agora. Às vezes nós estamos assim, sem condições de recebê-lo. Então não podemos exigir de Deus aquilo que é parte nossa. O milagre acontece, o pão é sempre o mesmo. Deus se dá inteiro a nós, corpo, alma e divindade, todos os dias. Mas a forma com que nós recebemos o alimento que dá o diferencial. Por exemplo, uma pessoa que está em estado de pecado grave,
recebe o alimento salutar, que é Jesus na hóstia consagrada, da mesma forma que uma pessoa que está em estado de graça? Não recebe. Porque uma está em plena sintonia com Deus, a sua vida espiritual está bem, está de vento em pouco, então aquele alimento só vai contribuir com a sua caminhada de fé. Agora, uma pessoa que está em estado de pecado grave, que comunga, como nos diz São Paulo, estará comungando da sua própria condenação. Então é preciso se atentar a isso, porque é possível viver uma vida em Deus aqui na terra, por mais que pareça irracional, mas é possível. É possível quando nós olhamos para o exemplo de santos como Santa Clara de Assis. É possível. Era uma nobre, deixou tudo, largou tudo para viver uma vida de pobreza, em prol deste alimento salutar. Esteve junto de Deus durante toda a sua vida e não abriu mão disso. Se tornou verdadeira esposa de Cristo e não abriu mão disso. A sua vida espiritual, agora eu vou fazer, é piada ruim. Já viram que esse pessoal fortão de academia? Santa Clara tem esse jeitinho simples por fora, mas por dentro ela estava fortificada a ponto de estar mais do que aquele pessoal que vai na academia. Porque estava numa vida tão íntima com Deus, numa ligação tão forte com Deus, que é inexplicável. Todos os santos fizeram isso. Alguns demoraram mais, outros menos. Outros iniciaram a sua jornada de fé e de fidelidade mais cedo. Outros viveram a vida inteira para Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte. O que eu quero dizer é o seguinte: é possível. É possível se alimentar de Jesus, que é o pão descido dos céus, e ter uma vida em plenitude junto com Ele. Aqui na terra é possível. Mas só será possível se fortificarmos a nossa vida de oração. Só será possível se dermos um passo em direção a Deus. Só será possível se dissermos sim para os planos de Deus. E aí não nos preocuparemos em perguntar se é ou não o filho do carpinteiro, se conhecemos ou não. É Jesus. Não ficaremos apegados nas murmuriazinhas, porque quem murmura é porque está com uma vida espiritual inquieta. Quem está pleno de Deus não precisa disso. E Santa Clara estava plena de Deus, por isso é santa. Nós podemos ver isso em sua vida, nos seus milagres. Santa Clara é uma das únicas santas que tem portando na mão Jesus Eucarístico. Olha que interessante. Falando do pão dos céus, do pão dos anjos, que é alimento para cada um de nós, Santa Clara, nossa padroeira, é uma das poucas santas da iconografia, que nós temos portando Jesus Eucarístico na custódia. Porque só foi possível ela fazer isso, só foi possível realizar milagres junto de Jesus Eucarístico, porque ela estava em plena comunhão com Deus. Que sejamos como ela, assim, unidos de tal forma a Cristo que a nossa vida se confunda à vida dele, que as nossas vontades se confundam à vontade dele, que os nossos desejos sejam também os desejos de Cristo, para que não hajamos mais por nós mesmos, murmurando na nossa carrancudice, Não sei nem se existe essa palavra, mas falei, carrancudice, que a gente não fique apegado nessas coisas que passam, como Jesus disse, mas que voltemos o nosso olhar para as coisas que não passam. Ele mesmo que se dá a cada um de nós. Que Maria Santíssima interceda por nós nessa nossa caminhada de fé, e Santa Clara de Assis seja a nossa protetora, para que, assim como ela, possamos ter uma vida de fiel observância da pobreza, da caridade e da castidade, para que um dia, como ela, sejamos recompensados, não pelos nossos méritos, mas por graça de Deus, recompensados à santidade, para habitar os céus e para ser exemplos para os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.